Olá pessoal, mais um vídeo pensando a sociedade e a complexidade do real. Bom, geralmente a gente não entra em tantos debates que são acalorosos, né, que envolvem questões polêmicas que estão aí no dia a dia, no senso comum ou nas redes sociais. Entretanto, o debate que a gente vai propor agora, ele nos veio, né, porque ele, de certa forma, ele tem a ver com a sociologia, tem a ver com a ciência política, tem muito a ver com a antropologia, porque a gente vai falar sobre cultura, arte, a questão dos sertanejos, a questão da Lei Rouanet, e é claro, isso tem a ver com o quê? Qual que é o papel do Estado diante do incentivo à arte e à cultura? Então não tem nada mais antropológico do que discutir e debater sobre alguns elementos sociais, elementos que dizem respeito às sociedades humanas. E a cultura é um elemento, uma categoria antropológica por si só. Vamos lá? Dê o like, se inscreva no canal e vamos sempre pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real. Vamos falar sobre isso, pensando sociologicamente sobre a cultura e o universo do sertanejo universitário. Olá pessoal, mais um vídeo pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real. Geralmente a gente não entra em assuntos tão polêmicos aí fora, no senso comum, assuntos de porta de bar e discussão em família, que envolvem alguns debates acalorados. Entretanto, neste caso, a gente vai ter que falar, é impossível não falar sobre isso, e a sociologia, a interpretação antropológica, a ciência política tem muito a ver sobre isso tudo, tá bom? Que é a questão aí do debate que está rolando em relação à arte, à cultura, aos sertanejos e ao papel que o Estado tem que desenvolver em relação ao incentivo da arte. É isso, vamos lá! Bom, esse papo tá rolando em relação às várias disputas, né, que agora estão falando aí até em CPI do sertanejo, discussão sobre a Lei Rouanet, discussão sobre o recursos de dados de gastos, né, de prefeituras e verbas de prefeituras, inclusive prefeituras que têm um orçamento até modesto, que está sendo diluído, está sendo de maneira deletéria, né, está sendo passado para alguns sertanejos, alguns grandes personagens aí da música sertaneja, chamado sertanejo universitário. Então isso pegou muito mal e a gente vai falar um pouquinho sobre esse debate. Vamos lá, vem junto, vamos comigo. Existem cidadezinhas com orçamento muito pequeno que estão sendo empenhados dinheiro e verbas públicas a fim de que se possa pagar artistas em vários eventos que ocorrem nessas cidadezinhas. Então o grande escândalo é um pouco moral, né? Então a grande questão é o seguinte: olha, verbas para pagar artistas, beleza. Entretanto, quando há um empenho de um orçamento muito alto para um dia de festividade ou um show que assim não é muito satisfatório, as pessoas começam a discutir, a perceber aí um problema, né? Então assim, estão sugando dinheiro das cidadezinhas para shows sertanejos, os quais têm orçamento que às vezes supera o orçamento da educação, o orçamento da saúde, de municípios que são pequenos. Então, por exemplo, tem aí a questão do cantor, né, o cantor Gustavo Lima, que já foram verificados aí um orçamento de milhões, né, milhões pagos aí em cidadezinhas do interior do Pará, no interior de Minas Gerais, entre outros lugares. Já isso colocado em diário oficial. Então tá em discussão e a gente vai falar sobre isso. Tem a questão da Lei Rouanet, tem até agora o que estão falando de CPI do sertanejo, tem a questão do retirar, sugar dados e recursos empenhados ou recursos até mesmo pagos, que já constam em diários oficiais, de cidadezinhas pequenas, cidades as quais têm um orçamento sempre apertado, que a gente está falando de cidades que estão falando do orçamento público de uma pequena cidade, é sempre muito apertado. E essas cidades elas estão empenhando e pagando shows caríssimos, milionários, a exemplo do show do Gustavo Lima, de 1,2 milhões de reais no interior de Minas Gerais, e também no norte, também, em algumas outras cidades. A reportagem do Jornal Tempo veio até a cidade de Conceição do Mato Dentro, na região central de Minas Gerais, onde um show do cantor Gustavo Lima tem dado o que falar nos últimos dias. A empresa do cantor foi contratada pela prefeitura para a realização de um show que deveria ocorrer nos próximos dias pelo valor de R$1.200.000. O problema é que a origem desse recurso é o Cefem,
um tributo pago pelas mineradoras às cidades onde há essa atividade minerária e que deve ser usado exclusivamente em obras de saúde, educação e infraestrutura, que não é o caso do show. Ao meu lado aqui está o Éder Matos, ele que é autônomo, morador da cidade e que está por dentro aqui da polêmica, né? Conta pra gente como que a população recebeu esse contrato desse show e agora o cancelamento. Ô Pedro, tudo bem? Perplexo, né? A cidade ficou perplexa porque a gente tem várias outras deficiências na cidade que precisam ser corrigidas, né? Hospital, por exemplo, nós temos um hospital parado, uma obra milionária também, e foi feito em cima de um aterro sanitário e está caindo. Então nós não temos hospital. Se alguém nesse show passasse mal, por exemplo, morria. Não tem recurso na cidade para atender num show desse tamanho. E na educação também, eu tenho filho autista e os recursos para crianças especiais não existem praticamente. Para conseguir uma professora de apoio, por exemplo, foi muita briga e não é. A professora que está hoje fazendo esse apoio ao meu filho, ela não tem a formação adequada. Então, assim, as cidades elas estão empenhando dinheiro muito maior do que seria pago para investimento público em educação ou investimento público em saúde. Então, assim, moralmente isso é muito incorreto, muito difícil de lidar, ainda mais quando você paga por um show apenas, um espetáculo que vai durar um dia e depois disso, né, não é muito adequado, né? Então, assim, é diferente você pensar em programas e projetos culturais de uma longa data, em meses e dias, ou programas que envolvam, né, a comunidade e a própria sociedade naquele local, a fim de que se queiram ou que se mudasse alguma coisa, ou se ter uma justificativa mais social. Não é esse o caso de shows sertanejos que ocorrem geralmente em festas de aniversário das cidades, ou festas do peão, ou festas de rodeio. Então, assim, por si só, já é uma coisa de ficar muito atento e desconfiar bastante sobre isso. Bom, a discussão sobre arte e cultura e o papel do Estado em relação à arte é uma conversa antiga. Geralmente ela está nos holofotes aí de quem? Daquelas pessoas que estão no círculo de stakeholders, né? Pessoas envolvidas em arte, em dança, em cultura, em artes plásticas, em teatro, em cinema, pessoas circenses ou pessoas, músicos que estão relacionados aos shows. Então as pessoas geralmente elas estão muito aí antenadas a projetos e programas de incentivo à arte. Ok, e quem mais está por dentro dessas discussões sobre arte e cultura? Os administradores, então sejam prefeitos ou secretários municipais ou secretários estaduais de educação ou ministro da cultura, está muito ligado com essa discussão. Por que essa discussão ela sai desse círculo de especialistas e vai para o público maior, o senso comum para o público mais amplo? Porque quem colocou holofote nessa questão foi uma discussão aí de um cantor sertanejo, Zé Neto, da dupla, né, Zé Neto e Cristiano, com a Anitta, né, sua colega de profissão, que ela é cantora também. E a discussão entre esses dois, sobretudo em shows e também para além, né, a discussão nas redes sociais, deu uma confusão aí, colocou luz nessas questões que envolviam apenas esse círculo de pessoas especialistas. Bom, essas duas figuras, o Zé Neto e a Anitta, né, Zé Neto e a Anitta, eles estão trocando farpas, né, na internet há algum tempo. E é claro, tá rolando uma treta mesmo. E aí quem defende a Anitta vai dizer, ela tinha razão, quem defende o Zé Neto vai dizer, ela tem razão. Mas o Zé Neto pisou na bola em um show que ele fez recentemente, e aí ele falou, né, que não dependia de lei Rouanet nenhuma, e os shows deles eram pagos a partir da iniciativa privada, e que não dependia também de tatuagem, fazendo uma clara menção à tatuagem íntima da cantora Anitta. Não pegou bem, né? Isso foi muito indelicado, mas para além de indelicado, colocou luz, né, nessa questão e chamou atenção até mesmo para os seus colegas sertanejos. Então, pisou na bola muito feio, né? Foi um tiro no pé. Então, assim, foi deselegante com a colega de profissão, foi um tiro no pé para seu grupo de pessoas em volta do sertanejo. Não foi uma declaração muito boa, muito feliz, né? Na verdade, ela foi muito infeliz. Bom, para além desses dois, né, há ênfase, né, também no Gustavo Lima, o próprio, que está ganhando muito dinheiro, né, milhões de dinheiros das prefeituras. E também tem o cantor Sérgio Reis, que esses dias falou que dinheiro de prefeitura, né, não é verba pública. Então, assim, há muita confusão, há muita fake news, há muito papo furado nesse debate. Por isso que a gente vai discutir um pouco sobre ele.